Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla e intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Chegamos ao final do mês de setembro, um mês que prometeu muito, entregou muito também, machucou um cadinho, né? Machucou um cadinho, mas faz parte do processo de aprendizado. E vamos agora entrar no mês de outubro, que geralmente é um mês muito positivo, tá? Mas claro que hoje, último dia de setembro, é o dia que eu tô gravando a leitura, mas se você caiu nesse vídeo em qualquer outro dia, a leitura vale da mesma forma. O importante é a vibração e a mensagem que a leitura quer te passar nesse momento, combinado? Então vamos ver. Vou começar tirando o tarô das bruxas. Vamos ver o que ele tem para falar com a gente nesse momento, qual o conselho. Eu sugiro sempre aqui nos vídeos, se você tem uma pergunta, tem uma dúvida, eu mesma faço isso. Mentalizo, eu quero saber tal coisa. Qual o conselho, Nábia, você me dá? Escolhe lá de olhos fechados qual vídeo que você deseja, aperta e escuta o conselho, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que o tarô das bruxas tem para falar nesse momento. Vamos lá, tarô, por favor. Qual carta conselho pro nosso dia? Vamos lá. Dez de Pentáculos. A carta da harmonia, do perdão. É a carta que fala assim, olha, com maturidade, tudo pode se resolver. Isso não quer dizer que as pessoas vão pensar da mesma forma que a gente. Mas isso quer dizer que se a gente for maduro o suficiente, a gente consegue entrar em um equilíbrio com pessoas que pensam diferente que a gente, ou que são diferentes que a gente, que traz harmonia. O 10 de Pentáculos sempre fala que nada melhor do que a maturidade para resolver as situações. Se você está em busca de harmonia, de cura, de perdão, de resultados, haja com maturidade. A maturidade que a experiência te trouxe, tá? Aqui eu vejo várias pessoas. Tem um casal aqui atrás brincando, tem um homem mais velho com um gatinho, tem cães, tem diferentes elementos na leitura e todo mundo vivendo em harmonia. O que isso está querendo dizer? Não precisa ser tudo igual. Ninguém precisa pensar da mesma forma que a gente para dar certo. Às vezes as diferenças também podem ser respeitadas e trazer resultados positivos. Então não tenha medo da diferença. Aprenda com maturidade a lidar com ela. E aí as coisas podem dar certo. O dia de hoje, por exemplo, pode te desafiar nesse sentido. Você pode estar em situações, em locais ou com pessoas que não pensam ou não agem da mesma forma que você. Mas se você tiver a maturidade suficiente, você vai saber lidar com essa situação e estar tudo bem, estar tudo pleno, tá bom? No fundo do meu deck, o Eremita, a carta de afastamento, isolamento, de solidão, da gente pensar diferente, a gente seguir nosso ponto de vista. E aí, junto com o 10 de Pentáculos, eu vejo falando assim, olha, você não precisa mudar o seu pensamento, ou você não precisa se adaptar. Você só precisa respeitar, sabe? O eremita, ele é muito sábio. Ele dá passos devagar em direção ao que ele deseja. Ele muitas vezes tem que se afastar de algumas coisas. Só que aí é hora de você ponderar. Será que todo o afastamento é necessário? Ou será que conversas abertas, diálogo, entender com mais leveza a forma que o outro enxerga, a forma que o outro lida, a forma que o outro interage, não vai ser mais fácil? Não é questão nem de ser mais fácil, é questão de precisa de conflito ou não. Então é uma energia que fala assim, não é necessário conflito, nem é necessário viver numa torre isolada. Você pode defender seus pontos de vista, você pode seguir aquilo que você acredita, mas não precisa seguir com um conflito, não precisa seguir com afastamento definitivo. Você pode tentar lidar com as diferenças com maturidade. E para lidar com diferenças com maturidade, precisa ter diálogo, precisa ter franqueza, precisa ter conversa. A experiência e a maturidade ensina a gente a conversar, para defender o seu ponto de vista e respeitar o ponto de vista do outro.
quanto mais a gente viver em um isolamento, por a gente não conseguir colocar para fora ou resolver nossas questões, mais sofrido vai ser a nossa jornada e menos a gente vai estar próximo do nosso objetivo. Porque muitas vezes, para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que bater de frente, estar de frente com desafios nossos. E se o desafio é a comunicação, é necessário resolver isso. Porque a vida sempre vai te colocar em situações repetitivas até você aprender a lição. Entende? Eu não sei para quem que eu tô falando isso, mas a carta vem falando assim: o afastamento não é o que vai te trazer a resposta que você deseja. Lidar com as diferenças e conversar com maturidade sobre os processos que te incomodam é que vai te levar para a situação, para a realização de propósito, para a realização de sonhos, para a felicidade. Tá todo mundo feliz aqui. É uma carta até familiar muitas vezes, né? O 10 de copas é mais familiar, o 10 de ouros é mais de social ali. Mas é uma carta que traz o conceito de tudo bem, de tranquilidade, de harmonia entre as pessoas. Para de querer se isolar quando algo te fere. Busca a resolução dessas questões com mais diálogo, com abertura. Ego, orgulho, não ajuda em nada. Só fere a gente, ó. O 9 de bastões aqui. O 9 de espadas, trazendo preocupação, dor, sofrimento. E o 8 de espadas, inseguranças que colocam peso nas costas da gente, que fazem a gente finalizar ciclos desnecessariamente. O enforcado é quando a gente precisa olhar as situações por diversos ângulos. E que, quando a gente se abre a outro novo ângulo, de forma a cooperar, a gente consegue fazer as coisas darem certo. Para de se isolar. Às vezes é necessário isolamento, claro. Mas às vezes a gente se afasta de coisas que poderiam ser importantes pra gente. E a gente deixa até mesmo de ter uma relação, de ter um laço de amizade, de ter um ciclo. Ninguém é feliz sozinho. Tem um filme muito bom, eu não vou lembrar o nome dele agora. É de um cara que estava infeliz na vida dele e ele resolve ir na natureza selvagem, eu acho. É um filme muito bonito. E que ele resolve ir pra floresta, viver na natureza sozinho. E no final, quando ele estava morrendo, meio que de depressão ali, né? Ele descobre que felicidade, quando não é compartilhada, não é felicidade. Pensa um pouquinho sobre isso e tenta se dedicar com gestos de mais amor, quebrando um pouco o orgulho. Vai te trazer clareza e oportunidades para poder seguir a jornada inicial. Tá bom? Vamos ver o que o baralho cigano tem pra falar. Olha, hoje as cartas não falaram não, elas gritaram, elas cantaram, elas cantarolaram. Complicado, né? Vamos lá, nem sempre é fácil. Às vezes a gente recebe alguns conselhos, mas colocar em prática é muito difícil, né? Vamos lá, vamos ver o que o baralho cigano tem pra falar pra gente hoje. Por favor, baralho cigano, o que você tem pra falar com a gente hoje? Qual o conselho? Vamos lá. Dá até vontade de chorar essa leitura, muita emoção, né? Que interessante. Chave, abertura, segredos, comunicação, emocional, coração e o livro. A lua. Guardar situações pra gente, suprimir emoções, se afastar por conta disso, só traz dor e sofrimento. Às vezes, os resultados... Olha a carta dos pássaros, posso estar falando com um casal aqui junto com a carta do sol. Às vezes, para algo ser bem sucedido, pode ser um laço de relacionamento, de amizade espiritual. A clareza vem da abertura emocional para conversar a respeito das situações, para se abrir a respeito das situações. Que às vezes a gente vê problemas desse tamanho que na verdade são desse. E quando a gente se abre emocionalmente para isso, a gente consegue resultados diferentes e até mais positivos na nossa jornada, tá bom? Vamos ver o que o oráculo hoje tá saindo a carta, né? Último dia do mês, um mês bem diferente. Vamos ver o que o oráculo dos dragões tem pra falar pra gente hoje, por favor, oráculo. Qual carta conselho? Vamos lá. Eita, tá pulando tudo. Qual carta conselho, oráculo? Vamos lá. Valorize o dia. Dê valor ao seu dia presente. Dê valor aos momentos bons. Às vezes a gente foca muito nos aspectos negativos. O tempo aqui, ó. Dê tempo para os processos.
dê tempo para entender os sentimentos, mas para de dar mais importância para o que é negativo e comece a valorizar o que é bom também. Às vezes a gente dá tanto peso ao que é negativo que a gente esquece de valorizar o que tem de bom. Em toda situação tem algo bom e tem algo ruim. E quando a gente pondera isso, quando a gente dá tempo para pensar a respeito disso, a gente faz escolhas melhores. Então, é um período de amor e amizade. Ó. Entenda as consequências das escolhas impulsivas ou das escolhas baseadas em dores passadas. Porque se isolar muitas vezes não vai te trazer a resposta. Pelo contrário, vai te colocar em ciclos repetitivos e até mesmo te colocar em situações de dor e sofrimento que não precisam ser vividas. Às vezes, quando a gente coloca para fora o que a gente sente com clareza, com verdade, a gente traz resultados muito mais positivos para a vida da gente, tá bom? Espero ter te ajudado, te vejo na próxima leitura. Um bom mês de outubro para você. Fica com Deus, com Deus. Tchau, tchau.